Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Urgências Neurológicas do Hospital da Restauração. Essa aula tem como foco fazer parte do programa de residência em Neurologia. Meu nome é Marcelo Ataíde e falarei um pouco sobre hemorragia intraparenquimatosa. Quando falamos de doenças cerebrovasculares, nós temos duas grandes entidades. Uma é o AVC isquêmico, que sua fisiopatologia é fácil de ser entendida, onde você tem uma obstrução arterial, seja por um trombo, um coágulo, levando dessa forma a um bloqueio, a uma redução e um bloqueio do fluxo sanguíneo cerebral em uma área específica do cérebro, tendo como consequência final, se não houver nenhuma intervenção, a uma isquemia desse tecido. No outro lado, nós temos o AVC hemorrágico, que trata-se de um sangramento que ocorre ou no parênquima ou ao redor do tecido cerebral, certo? Normalmente associado com a ruptura de algum vaso. Comparando essas duas entidades, os estudos mostram que o AVC hemorrágico corresponde a 10 a 20% de todas as doenças cerebrovasculares que chegam nas urgências e emergências no mundo. O AVC hemorrágico tem algumas peculiaridades que diferenciam do AVC isquêmico. Um deles é a sua gravidade. Por volta de 40 a 50% dos pacientes apresentam óbito nos primeiros 30 dias pós o evento. E para aqueles que sobrevivem, apenas 20% estão independentes após 6 meses, mostrando o quão essa entidade, se ela não mata, ela incapacita boa parte dos pacientes, principalmente na questão funcional. Se formos olhar por outros aspectos de funcionalidade, observando que mais de um terço dos pacientes desenvolvem um declínio cognitivo que evolui para síndromes demenciais nos primeiros 4 anos após o evento. Então é importante nós termos entendimento do quão grave essa entidade e como nós podemos manuseá-la logo na urgência para minimizar esse impacto, essa evolução dessa doença. Nós podemos dividir o AVC hemorrágico de acordo com a topografia em hemorragia subaracnoide, quando esse sangramento ocorre no espaço subaracnoide, ou numa hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa, que é assim que eu chamaria a partir de agora, quando esse sangramento ocorre dentro do parênquima cerebral, certo? Para a hemorragia intraparenquimatosa, nós temos duas grandes etiologias que seriam a causa desse sangramento, principalmente quando eu estou falando de hemorragias não traumáticas. Então, como as principais causas de hemorragias não traumáticas, nós temos as doenças de pequenos vasos, associadas à hipertensão arterial, e a angiopatia amiloide. Essas duas entidades juntas correspondem a mais de 80% de todas as causas de AVC hemorrágicas, ficando as malformações, as vasculites e as outras entidades com um pouco mais de 15% das etiologias, certo? Ainda falando dessas duas, observando que no caso das hemorragias intraparenquimatosas de etiologia hipertensiva, onde ocorre a ruptura do vaso, principalmente os vasos mais profundos, os vasos perfurantes, observamos algumas topografias que ajudam a diferenciá-los essa entidade. Observamos que nesse tipo de sangramento, e principalmente etiologia hipertensiva, os pacientes apresentam sangramentos, principalmente no núcleo lentiforme, no tálamo, e infratentorial nós observamos sangramentos na ponte e no hemisfério cerebelar. Pouco do sangramento que vimos na angiopatia amiloide cerebral, que tende a ser um sangramento mais corticalizado, um sangramento mais superficializado, certo? Onde, além da formação do hematoma, nós podemos observar, utilizando outras técnicas de imagem, principalmente na ressonância, sangramentos corticais que imagem os giros, certo? E bem como múltiplos microbleeds, que chamam, são as microhemorragias que se encontram dispersas no parênquima, muitas vezes assintomáticas. Então essas duas entidades, como foi dito, correspondem a mais de 85% dos pacientes que desenvolvem um AVC hemorrágico, no caso a hemorragia intraparenquimatosa. Então existe uma clínica exclusiva que ajuda a diferenciar o AVC, principalmente o AVC hemorrágico, do AVC isquêmico. Como toda etiologia vascular, o que caracteriza é um déficit neurológico focal de início súbito, seja uma hemiparesia, seja uma ataxia, enfim, algum déficit que seja súbito. Muitas vezes o paciente tem a capacidade de dizer o exato momento em que apresentou os sintomas, tá certo? Ou pode ter uma evolução progressiva, só que é uma progressão muito rápida. Porém, alguns dados clínicos ajudam, pelo menos, a ter uma ideia se
se estamos diante mais de um AVC hemorrágico ou de um AVC isquêmico. No caso de vômitos, observamos que a presença de vômitos ela ocorre em até 10% dos pacientes com AVC isquêmico, diferentemente da hemorragia intraparenquimatosa, onde mais de 50% dos pacientes já chegam na emergência ou com história de vômitos ou apresentando vômitos. Em relação à cefaleia, pouco mais de 10, em torno de 12% dos pacientes podem chegar na emergência com cefaleia e ser causado por um AVC isquêmico, diferentemente da hemorragia subaracnoide, onde a grande maioria dos pacientes, mais de 3/4 dos pacientes, tem uma cefaleia que muitas vezes é traduzida como a pior cefaleia do mundo, mas também é bem prevalente nas hemorragias intraparenquimatosas. E se olharmos no nível de consciência, os pacientes já chegam com um nível de consciência grave, em coma. Observamos que apenas em torno de 5% dos pacientes com AVC isquêmico já chegam na urgência em coma, diferentemente dos pacientes com sangramento, seja hemorragia intraparenquimatosa, seja hemorragia subaracnoide, onde até 1/4 dos pacientes já chegam na emergência com Glasgow abaixo de 8, certo? Outro dado também que ajuda a diferenciar, apesar também, novamente friso, não é específico do AVC hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, é a hipertensão arterial, onde visto que mais de 90% dos pacientes já chegam também nas urgências com a pressão arterial acima de 160 mm de mercúrio, certo? Esse é um estudo antigo de 1990, mas muito interessante, que ele mostra que algumas variáveis predizem o prognóstico do paciente, entre eles o nível de consciência, que a gente já observa na medida que ele entra na urgência, e as características do sangramento, no caso do hematoma, quando fazemos a imagem. Então, pacientes já chegam na urgência com um nível de consciência bom, Glasgow acima do que 9 e pequeno sangramento, tem uma probabilidade de morte de apenas 19% nos primeiros 30 dias. Diferente dos pacientes que já chegam em coma, com Glasgow abaixo de 8, e com volumoso sangramento, hematomas acima de 60 ml. A probabilidade de morte desses pacientes nos primeiros 30 dias chega até mais de 90% dos pacientes, mostrando que essas variáveis no decorrer do seminário serão importantes. Ter a busca dessas variáveis para predizer o prognóstico dos nossos pacientes no futuro. Então, qual vai ser o objetivo dessa aula? O foco dessa aula é principalmente no manuseio, no manejo dos pacientes nas primeiras horas após sua admissão na urgência, certo? Então, nós iremos focar na estabilização e nas reavaliações, no diagnóstico do paciente, confirmar que realmente é um AVC hemorrágico, quais são as características desse sangramento, principalmente em relação ao volume, a probabilidade de piora do sangramento, quais são as principais intervenções que devem ser tomadas de forma mais precoce possível e quais são as complicações que devem ser antecipadas nesses pacientes, ok? Então, em relação principalmente à estabilização e às reavaliações, como todo paciente crítico, seja trauma ou não trauma, importante a obtenção de sinais vitais, a realização do ABC para nesses pacientes críticos, principalmente com foco nos pacientes que chegam em coma, você fazer a intubação orotraqueal para a prevenção de vias aéreas. Também é importante uma monitorização cardíaca, visto que o controle, principalmente o controle pressórico, será de fundamental importância no prognóstico desses pacientes. A oxigenoterapia também é importante, mas lembro que o alvo é manter a oximetria acima de 94, então o paciente já chega com a oximetria acima desse nível. Não é necessário você fazer uso de oxigênio, visto que a presença de oxigênio no tecido sofrido, no tecido que está sendo, seja por isquemia, principalmente no sangramento, pode levar a um aumento da lesão nesse tecido, um oxigênio ou hiperóxia nesses casos. A obtenção de acesso venoso periférico, já que é importante para a administração de medicações, principalmente medicações para o controle pressórico, a determinação da glicemia capilar, tendo como alvo uma glicemia em torno de 80 a 110. Também lembrar o cuidado em você fazer correções, também correções muito intensas nesse paciente no começo, visto que esse paciente passará um tempo sem se alimentar, para ficar em observação, e aí evitar dessa forma também hipoglicemias. E, por último, não mais importante, mas também muito importante, é a realização de avaliações neurológicas, utilizando escalas padronizadas. Já se sabe que quando você faz uso de escalas padronizadas, isso tem impacto no prognóstico do paciente. Existem várias escalas que podem ser utilizadas na urgência.
mas a principal delas é o NA80, uma escala que é muito utilizada, principalmente no AVC isquêmico, quando está em via de trombose, mas é uma escala que deve ser utilizada em todo paciente com AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, porque ela traduz muito de gravidade e severidade do paciente, certo? E outra escala que também é muito utilizada é a escala de Coma de Glasgow. Como mostrei para vocês antes, o nível do Coma de Glasgow, o nível dessa escala tem uma relação com a probabilidade de morte. E aí nós iremos utilizar outras ferramentas para predizer o prognóstico desse paciente. Então é importante que o paciente seja avaliado e reavaliado utilizando principalmente essas duas escalas. Então, uma vez o paciente chega na urgência e existe uma suspeita de um AVC, seja isquêmico, mas principalmente um AVC hemorrágico, o próximo passo é o exame de imagem. É a realização de uma tomografia simples, sem contraste, é nível 1A de evidência, na identificação tanto da hemorragia intraparenquimatosa como na hemorragia subaracnoide, certo? E vocês vão ver como é fácil identificar isso. Nos pacientes que têm um AVC hemorrágico, o sangue ele tende a ter um aumento na densidade, então ele fica mais claro. Muitas vezes pode ficar com a densidade muito próxima ao osso. Então facilmente você consegue identificar um sangramento, seja intraparenquimatoso ou até mesmo sangramento subaracnoide. Do mesmo modo também você consegue diferenciar do AVC isquêmico, visto que nesse último o aspecto radiológico normalmente é de uma diminuição da densidade. Então você fica uma presença de uma tonalidade de cinza, cinza escuro até preto, dependendo do tempo de instalação do AVC isquêmico. Então com uma tomografia de crânio simples, você consegue facilmente diferenciar um AVC, consegue diagnosticar um AVC hemorrágico, bem como diferenciar de um AVC isquêmico. E uma vez diagnosticado o AVC hemorrágico, no caso da hemorragia intraparenquimatosa, o próximo passo é determinar o volume desse hematoma. E aí, sabe-se que o hematoma no tecido parenquimatoso, ele assume uma forma, principalmente uma forma elipsoide. E aí, o cálculo desse volume você pode fazer estimando a área de um elipsoide. E é feito através da determinação de 3 eixos. O eixo no corte axial, você determina o maior diâmetro. Você pega a imagem que tem a maior área do hematoma e traça o maior diâmetro desse hematoma, tá certo? Em seguida, que vai ser seu eixo A. Em seguida, você traça o maior diâmetro perpendicular a esse eixo, nesse mesmo corte, que seria o eixo B, certo? E você faria o eixo C, que seria o eixo, vamos dizer assim, se você fosse fazer um corte coronal, seria o diâmetro crânio-caudal. Como muitas vezes a gente não tem disponibilidade de cortes coronais, só temos apenas os cortes axiais na urgência, você pode determinar a altura desse hematoma através da contagem do número de cortes em que aparece o hematoma. Lembrando que é importante verificar se os cortes são na espessura de 1 milímetro. Então, em cortes na espessura de 1 milímetro, você determina pelo número de cortes que você consegue visualizar o hematoma. E aí, uma vez determinados esses 3 eixos, o volume é determinado pelo produto desses 3 eixos dividido por 2. E aí você vai ter o volume do seu hematoma em centímetros cúbicos ou em mililitros. Outra característica que também deve ser levada em consideração é alguns sinais de gravidade. Como foi dito, para fazer o diagnóstico do AVC hemorrágico, da hemorragia intraparenquimatosa, não é necessário exame contrastado. Porém, no decorrer da investigação do paciente, serão necessários exames de contraste, seja estudos de vasos arteriais, ou até mesmo dentro dos estudos parenquimatosos de fases contrastadas. E observa-se quando nos hematomas em que você joga contraste e observa uma captação de contraste dentro do hematoma, que a gente chama de spot sign, isso significa que esse hematoma tem uma alta probabilidade de expandir, ou seja, a presença de sangramento dentro, a presença de captação de contraste dentro do hematoma, isso é um preditor de crescimento do hematoma, é um preditor de mau prognóstico para esse hematoma. Também é o que a gente chama de Blenheim. Nesse caso, a gente não usa a face contrastada, né? A face sem contraste mesmo, mas você pode observar que em algumas situações existe uma heterogeneidade na densidade do hematoma, áreas mais claras e áreas menos claras. Então, aqueles hematomas que você tem essa heterogeneidade
do hematoma, principalmente com presença de áreas mais claras, mais densas do que áreas menos densas, também é uma característica de um hematoma que tem a probabilidade de expandir. Então também é um sinal de mau prognóstico, mostrando que esse hematoma tem a probabilidade de crescer mais ainda. E uma vez determinadas essas variáveis, nós podemos usar alguns scores para avaliar prognóstico de mortalidade. E o mais utilizado é o ICH score. O ICH score é um score que utiliza 5 variáveis, certo? Dos quais o nível de consciência na admissão, utilizado a escala de Coma de Glasgow, onde quanto menor o nível de consciência, quanto menor a pontuação do Glasgow, mais ponto a pessoa recebe. A idade, acima de 80 anos, recebe um ponto. A localização do hematoma, hematomas infratentoriais, recebe um ponto. O volume do hematoma, por isso que é importante calcular o volume desse hematoma. Hematomas com mais de 30 ml também ganham um ponto. E se houve extravasamento por ventrículo ou não. Então esse score é um score que varia de 0 a 6, onde quanto maior a pontuação, maior a mortalidade. Então vocês podem observar que quando o score é 0, a mortalidade praticamente é de 0 nos primeiros 30 dias. Porém, quando você já começa a ganhar um ponto, sobe para 13. E com 2 pontos, um quarto dos pacientes morrem nos primeiros 30 dias. E se observar também que quando nós passamos de 2 para 3 pontos, veja o quanto aumenta a mortalidade, já de 25% para quase 75% dos casos. Então isso é um score muito útil, porque prediz, dá muita informação, principalmente a preditor de mortalidade nos primeiros 30 dias. Uma vez feita a imagem, o exame de imagem, deve ser colhido exames laboratoriais, inclusive glicemia, inclusive bioquímica, com estudo de eletrólitos, mas o mais importante são os exames hematológicos, o hemograma e o coagulograma, o TTPA, o TP e o NR. E, uma vez diagnosticado o seu paciente, passaremos para o controle das principais, o controle das principais, nós iremos para a realização das principais intervenções para minimizar dessa forma o prognóstico, melhorar o prognóstico do nosso paciente. Então, existem várias intervenções que são atribuídas, podem ser realizadas nesses pacientes nas primeiras 24 horas na urgência. Porém, 3 são consideradas fundamentais, que é o controle da pressão arterial, a correção da coagulopatia e se esse paciente tem indicação de tratamento cirúrgico ou não. Então, são 3 pontos que devem ser analisados em todo paciente que chega na urgência com uma hemorragia intraparenquimatosa. Não é demais lembrar que o ideal, recomenda-se que todo paciente com AVC hemorrágico, seja intraparenquimatoso, seja subaracnoide, seja internado em um leito de UTI, seja de UTI ou unidade de AVC, para ser dessa forma monitorizados. Isso também tem impacto no prognóstico do paciente. Quanto melhor a monitorização, quanto melhor o suporte, melhor o prognóstico do paciente, independente do tamanho do hematoma, certo? E aí, em relação à pressão arterial, nós podemos dividir os pacientes em 2 grandes grupos, certo? Os pacientes que já chegam com pressão sistólica entre 220 e 150 e os pacientes com pressão arterial sistólica acima de 220. Para esse primeiro grupo de pressão sistólica 220 a 150, se recomenda um controle pressórico rigoroso, uma meta de de uma pressão arterial sistólica abaixo de 140, principalmente nas primeiras 6 horas da admissão, do início dos sintomas, certo? Principalmente nesse estudo, o Interact, que foi um estudo que mostrou que ele comparou 2 grupos de pacientes. Um grupo de pacientes ficou utilizando o controle pressório, que era recomendado pela boa parte das sociedades e guidelines naquela época. E um outro grupo teve um controle rigoroso, com uso livre de medicações, mas com uma meta de controle pressório, com pressão sistólica abaixo de 140. E foi visto que nesses pacientes que tinham essa meta de pressão sistólica de forma precoce, abaixo de 140, a escala de Rank, que é uma escala que avalia a incapacidade, mostrou que os pacientes que tiveram esse controle pressório mais rigoroso tiveram um melhor desfecho em relação àqueles pacientes que não fizeram o controle pressórico tão rigoroso. Então, por isso que, a partir desse estudo, se recomenda nessa dose alvo. Para os pacientes com pressão sistólica acima de 220, também é importante uma redução agressiva da pressão arterial. Porém, a meta não é exatamente a meta dos 140 mm de mercúrio, certo?
Por quê? Principalmente esse estudo, o estudo ATASH-2, mostrou que se entre os pacientes que deram entrar na urgência com a pressão acima de 220, observou quando você faz um tratamento intensivo com essa meta pressórica de uma pressão sistólica em torno abaixo de 140, 150, observou-se que não houve diferença paciente com essa meta pressórica ou uma meta sem essa meta, não houve diferença em relação à morte ou incapacidade severa, inclusive os pacientes que tiveram um controle mais intensivo tiveram maior deterioração neurológica nas primeiras 24 horas do que os pacientes que seguiram um tratamento de controle pressórico mais padrão. Então, por conta disso, se deve fazer um controle pressórico rigoroso nesses pacientes acima de 220, porém, o uso de uma meta tão baixa como 140 se mostrou ser deletério nas primeiras 24 horas. Então tem que ter muita parcimônia, muito cuidado na redução pressórica desses pacientes, certo? E aí, qual medicações que terei uso? Normalmente a gente faz uso de medicações venosas, certo? Entre elas, o beta-bloqueador, no caso o metoprolol, você pode fazer a dose de 5 mg a cada 10 minutos. E a medicação mais utilizada é o nitroprusiato, que é um vasodilatador arterial venoso, tá certo? A gente pode, lembrando que o nitroprusiato deve ser diluído em soro glicosado e protegido da luz, para preservar a medicação. E recomendamos um início da infusão em torno de 0,3 até 0,5 microgramas por quilo por minuto. No paciente em torno de 70 kg, veja que a velocidade de infusão é acima de 6 ml/hora, podendo chegar até 8 nos pacientes com 90 kg. Então é importante que, uma vez iniciado o controle pressórico utilizando nitroprusiato, use uma dose, uma velocidade de infusão adequada para o peso do paciente. E que, se após a cada 5 a 10 minutos, que é quando é feitas as reavaliações pressóricas, o paciente ainda persistir com pressão elevada, deve-se realizar um aumento de PRI, tá certo? Nessa equivalência de 0,5 microgramas por quilo, que daria em torno de 10 ml/hora no paciente de 70 kg, para atingir dessa forma um controle pressórico adequado. Então nós temos que ser agressivos, não só no início, mas também nas correções pressóricas nesses pacientes. Lembrando que, no caso específico do nitroprusiato, é uma medicação que pode causar vasodilatação cerebral e, consequentemente, aumentar a pressão intracraniana no paciente que já tem um hematoma intraparenquimatoso e já, consequentemente, já tem uma pressão intracraniana também elevada. Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de paciente. Outra opção também que nós temos no serviço é a hidralazina. Você pode fazer na dose de 10 mg a cada 4 horas, por exemplo. Mas é importante ter um eletrobasal desses pacientes para o risco de bradicardia com o uso dessa medicação. Mas é uma medicação também muito boa. Então é importante ter o controle pressórico desses pacientes. O segundo ponto é a correção de coagulopatia. Em nosso meio, cada vez mais os pacientes estão fazendo uso de medicações, sejam antiagregantes ou os anticoagulantes propriamente dito, por N indicações, seja indicações neurológicas ou até não neurológicas. E alguns desses pacientes, na verdade, podem evoluir com um AVC hemorrágico em vigência dessas medicações. Então, uma vez admitido o paciente, sua anamnese tem que ser bem feita, mas algumas informações devem ser colhidas, principalmente quando se trata de antiagregantes ou anticoagulantes, que é qual a medicação que está sendo usada, qual é a dose que está sendo utilizada e principalmente quando foi a última dose. Porque são essas variáveis que são importantes para o próximo passo, que é a correção da coagulopatia associada com o uso dessas medicações. No caso dos antiagregantes plaquetários, isso vai ser uma conduta para todos os anticoagulantes agora em diante, é que, primeiro ponto, descontinuar o uso. Então deve ser suspendido de forma imediata o uso do caso do antiagregante plaquetário. Uma prática que se fazia antigamente, mostrou que não tem eficácia, não se recomenda transfusão de plaquetas para minimizar esse efeito medicamentoso, tá certo? Exceto em pacientes que vão fazer procedimentos neurocirúrgicos de urgência, você pode fazer transfusão de plaquetas, tá certo? E um dado é o uso do clopidogrel. Existe uma medicação que é a desmopressina, pode ser feita especificamente nos pacientes que fazem uso do clopidogrel, lembrando que também não é uma evidência tão alta a eficácia dessa medicação, mas pode ser feita. Mas o mais importante não tem recomendação, se caso não seja cirúrgico, de fazer transfusão de plaquetas nesse grupo de pacientes. O paciente faz uso de um antagonista de vitamina K, primeiro passo, descontinuar o uso, tá certo? E olhar o INR. Se o INR for abaixo de 1.4, não é necessário fazer correção. INR acima de 1.4, como é um sangramento ativo, você tem que fazer a correção da medicação através de uso de vitamina K
No caso, você pode fazer, tem que fazer, na verdade, intravenoso. Não se faz vitamina K oral ou intramuscular. Tem que ser venoso, certo? E, dependendo do valor de NR, você pode fazer o concentrado de complexo protromínico. No caso de NR entre 2 a 3,9, você pode fazer o complexo de 4 fatores na dose de 25 unidades por quilo, até a dose máxima de 2.500 unidades. Pacientes com NR acima de 6, você faz a dose máxima, que é 50 unidades por quilo, até essa dose que daria em torno de 5.000 unidades, certo? No caso dos anticoagulantes diretos, cada vez mais uma grande parcela da população está fazendo uso dos anticoagulantes, seja os inibidores do fator 2, seja os inibidores do fator 10, e, consequentemente, esses pacientes também estão sofrendo com AVC hemorrágico, hemorragia intraparencimatosa. Então, o primeiro passo é descontinuar o uso, como já foi falado, e se a ingesta da medicação foi nas primeiras 2 horas do ictus, ou seja, o paciente teve o evento e a ingesta da medicação foi até 2 horas do ictus, você pode fazer a remoção dessa medicação pela via gástrica através do uso de carvão ativado, dessa forma diminuindo a absorção e diminuindo o efeito anticoagulante nesse paciente. E, no caso específico do anticoagulante, você pode fazer algumas medicações antídotos específicas. Já existe comercialmente alguns antídotos, como para o dabigatran, que é o indarucizumab, e também existe para o rivaroxabana e o apixabana, que é o andexanet alfa. No caso do primeiro, essa é uma medicação que já existe disponível, principalmente no serviço particular. O andexanet ainda está para ser aprovado, tá certo? Mas já é usado na União Europeia e nos Estados Unidos. Porém, são medicações que infelizmente nós não iremos encontrar com facilidade no Serviço Único de Saúde, nas agências públicas, certo? Então, como fazer uma situação como essa? Já que os pacientes usam a medicação já vem sendo utilizada há vários anos, mas eu não disponho do antídoto. Nesse caso, para fazer a reversão, se recomenda o uso concentrado de complexo protromínico, de 4 fatores de preferência, usando a dose máxima, que é a dose de 50 unidades por quilo, certo? E importante lembrar que o tempo para usar essa medicação tem que ser de 3 até 5 meias-vidas, ou seja, normalmente a meia-vida de uma medicação do anticoagulante direto é em torno de 8 até 12 horas. Então você pode usar, em média, em torno de 30, 36 horas até em torno de 50 horas da última ingesta de medicação, para fazer a reversão do efeito anticoagulante. Após isso, não tem mais indicação. No caso, os pacientes fazem uso de heparina, descontinua o uso, tá certo? E você pode fazer a reversão através da protamina. Para aqueles que fazem heparina não fracionada, você pode fazer essa conversão de 100 unidades para cada 1 mg de protamina. Para os pacientes que fazem a heparina de baixo peso, principalmente a enoxaparina, você pode fazer essa conversão de 1 mg para 1 mg de protamina, se a aplicação for ter feito menos de 8 horas do evento hemorrágico, e pode fazer uma dose de 0,5 mg de protamina para cada 1 mg de enoxaparina, se foi feito entre 8 e 12 horas do evento hemorrágico. Mais que 12 horas não é necessário fazer. Pacientes que têm contraindicação ao uso de protamina, usar o fator 7 recombinante, nessa dose de 90 microgramas por quilo. E a terceira e última pergunta que devemos fazer no paciente com AVC, principalmente hemorragia intraparencimatosa, é se o paciente é candidato a um procedimento cirúrgico ou não. Como evidência, se mostrou que os pacientes que se beneficiam do tratamento cirúrgico são aqueles pacientes que têm uma hemorragia cerebelar, geralmente um hematoma com mais de 3 centímetros de diâmetro, visto que esses hematomas, nessa topografia, existe um alto risco de herniar e de compressão do tronco. Então, é necessário, nessa situação, uma evacuação, uma cranectomia com evacuação desse hematoma o mais precoce possível, idealmente que seja feita nas primeiras 8 horas do início dos sintomas. Alguns estudos tentaram ver se uma drenagem ultra precoce, com menos de 4 horas, é efetiva ou não, mas a presença de sangramento foi muito maior nesse lado. Então se recomenda você fazer essa correção cirúrgica entre 4 até 8 horas, certo? Dos hematomas cerebelares. Para as hemorragias supratentoriais, infelizmente, não existe uma evidência tão alta como nos hematomas cerebelares, tá certo? Somente em alguns estudos, um desses é o estudo IST-2, que viu que pacientes que tinham hemorragias lobares supratentoriais tinham até um discreto benefício do procedimento cirúrgico. Porém, quando nós vamos avaliar o prognóstico em relação à cirurgia, tanto o prognóstico desfavorável como o prognóstico favorável, não houve diferença entre os dois grupos.
mostrando que a drenagem desse tipo de hematoma tem que ser analisado cada caso. E existem algumas indicações pouco. Então, para a drenagem de hemorragias supratentoriais, se recomenda que seja feito em pacientes jovens. Paciente que tem uma escala de cômodo de Glasgow entre 9 e 12. Então, os pacientes comatosos já não se beneficiam mais da drenagem cirúrgica. E hematomas volumosos, principalmente hematomas com mais de 30 ml que estejam até 1 cm da superfície cortical. E aí realmente a sua drenagem é mais fácil de ser realizada. E para finalizar, nós temos as intervenções secundárias. Algumas complicações irão ocorrer com os pacientes com hemorragia intraparencimatosa, porém, as mais citadas são as crises epiléticas, e até muito tempo atrás se fazia uso profilático nos pacientes que têm hemorragia. Hoje não se recomenda o uso profilático de anticonvulsivantes para profilaxia de crises epiléticas, certo? Caso o paciente apresente alguma crise convulsiva, aí sim será indicado o uso do anticonvulsivante, dando preferência aos anticonvulsivantes que tenham atuação sobre crises focais. Porém, alguns grupos de pacientes tendem a ter a maior probabilidade de desenvolver crises. Não é que você vai iniciar para esse grupo, mas são grupos de pacientes que tem que dar uma atenção. Já existe uma atenção grande nesses pacientes, mas uma atenção um pouco maior, porque a probabilidade de desenvolver crise epilética é maior do que nos outros grupos. Que são os pacientes que têm envolvimento cortical, ou seja, hematomas muito corticalizados, pacientes com menos de 65 anos, hematomas grandes com mais de 10 ml, e principalmente aquele paciente que tem a primeira crise nos primeiros 7 dias pós-evento hemorrágico. Então, esses são pacientes que têm uma alta probabilidade de desencadear a crise, mas não se deve usar anticonvulsivante profilático em pacientes que não apresentaram crises convulsivas. Outro ponto importante é a profilaxia de trombose venosa profunda e de tétano, visto que muitos desses pacientes fazem uso de medicações, principalmente anticoagulantes, e essas medicações devem ser suspendidas no início dos sintomas. Então, recomenda-se que, desde que o paciente não tenha nenhuma trombose venosa em atividade, uso intermitente de botas pneumáticas para profilaxia e que seja iniciado de forma mais precoce possível a anticoagulação profilática. O ideal é que essa anticoagulação seja iniciada do primeiro até o quarto dia. Salvo os pacientes que não têm uma hematoma expansão, que não têm uma deterioração neurológica, não se tem indicação, não se deve postergar o uso do anticoagulante, visto o alto risco desse paciente desenvolver trombose venosa. Então se recomenda que a anticoagulação profilática seja feita de 1 a 4 dias após o evento hemorrágico. E outra intervenção que é a monitorização de pressão intracraniana. Como foi falado, o hematoma, pelo efeito de massa, pode dessa forma levar a um aumento da pressão intracraniana e isso vai ser deletério ao paciente. Então, o ideal é que essa pressão intracraniana seja mantida abaixo de 22 mm de mercúrio. Para isso, a gente precisa monitorizar o paciente. Então, quais são as principais indicações de fazer a monitorização do paciente? Paciente que está em coma, lógico que aí realmente você não tem parâmetros clínicos para poder avaliar índice de melhora ou não, então a gente vai ter que fazer uso de alguns artifícios, entre eles a monitorização intracraniana. Pacientes que têm grandes hematomas com um efeito em massa, deve ser também levantar em consideração de fazer uma monitorização da pressão intracraniana, e pacientes com hidrocefalia. Então, esses são os 3 grupos que mais se beneficiam da monitorização da pressão intracraniana, com alvo, como disse, manter uma pressão abaixo de 22 mm de mercúrio. Falei para vocês, o objetivo dessa aula foi, primeiro, introduzir em relação às características do AVC hemorrágico, principalmente com foco no seu prognóstico. Depois, realizar o diagnóstico através de exames de imagem e principalmente fazer análise das características desse hematoma. E por último, ter ênfase no manuseio, no controle dos principais intercorrências, as intervenções que devem ser feitas nesse paciente, principalmente nas primeiras 24 horas, com a ideia até de antecipação de complicações futuras. Para aqueles que tiverem alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, aqui está meu e-mail disponível, tá certo? E eu agradeço a todos por assistir essa aula.